agro aí, ele tem provavelmente um impacto importante na economia local, né? Ah, é muito intenso, né? A gente costuma dizer aqui na região, na verdade é uma característica nacional, né? O Brasil é um país agrícola, né? Agrícola pecuário, mas aqui a gente costuma dizer que quem dispara o processo econômico regional é o setor de agronegócio. Então, essa diversidade de culturas, né? Dentro do cinturão verde da cidade de São Paulo, produção de hortaliça, produção de frutas, produção de cogumelo, produção de flores, alguma parte zootécnica, ovos de codorna, é bastante intensa na região. Você falava há pouco das condições aí, né, do clima favoráveis para a produção, né, das frutas que nós estamos colocando aqui, do cogumelo, também tem muitas hortaliças. O que torna aí o solo, o clima de Mogi propício para o sucesso dessas produções? É a localização, é a condição, a localização geográfica? Na verdade, Joyce, é um conjunto de fatores, né? E nesse conjunto de fatores, a gente inclui as condições edafoclimáticas, que é a questão da topografia, do relevo, da temperatura, do fotoperíodo, da formação de solo, né? E com essa topografia, esse relevo que a gente tem, então a gente tem uma parte mais alta na região serrana e uma parte mais baixa. Então, isso nos dá uma diversidade muito grande de tipos de solo, né, de formação de solo. Então, um solo diversificado, onde a gente consegue ir de um latossolo vermelho amarelo bastante pesado e intenso, plástico, até um solo de várzea, pôr de sol, que muito caracterizado para a produção de hortaliças. Então, essas condições, né, a gente tem na região 5 grandes reservatórios de abastecimento de água, né, para consumo humano, e esses reservatórios elevam a questão da umidade relativa do ar. A gente tem um fotoperíodo muito caracterizado na região, então a gente ainda tem, né, apesar de todos os impactos das mudanças climáticas, a gente ainda tem as estações climáticas bastante definidas na região e isso favorece essa diversidade de produção agrícola pecuária. Agora, falando especificamente do caqui, vocês abastecem o mercado nacional e exportam também a fruta? Já chegamos a exportar alguma coisa do caqui, alguma coisa de néspera, mas hoje a gente abastece o mercado nacional, ele absorve toda a produção, toda a safra, né, dentro dos mercados de distribuição atacadista, e a gente consegue aí ter um equilíbrio bastante interessante para a atividade. É lógico que mudam, né, a cada ano vai mudando as questões de qual a melhor variedade, qual é a cultura que tem mais interesse comercial, então, em que momento fuiu, que momento guiombo, que momento rama forte, que momento quioto. Cada momento aí a gente tem as questões mercadológicas influenciando a questão da oferta e da demanda. E quais os desafios aí das safras atuais? Você já falou aqui que, por exemplo, a Nêspera teve, assim, uma colheita surpreendente, né? Sim, esse ano a gente tem um grande desafio que vem se demonstrando no setor já faz algum tempo, né? Não é nem no setor também uma especificidade aí que está se tornando global, que é a questão da escassez de mão de obra, né? A disponibilidade de recurso humano. E a grande safra de Nêspera que a gente teve esse ano, a gente não conseguiu nem aproveitar ela em sua totalidade. A gente deixou alguns pés, algum percentual de fruta sem sacar. Então a gente brincou até, deixamos para os passarinhos comer, porque deu uma super safra realmente de excelente qualidade e fazia alguns anos que essas condições climáticas aí estavam interferindo nessa qualidade. Esse ano foi muito bom para a Nêspera. Você vê realmente a mão de obra no agro é um problema para todo o Brasil, para todas as culturas, por mais que exista aí a tecnologia, a inovação, o maquinário do plantio, a colheita, no caso das frutas é mais delicado, que eu não sei se existe não existe acho que uma colheita mecanizada para a Nêspera, por exemplo, mas a mão de obra é cada vez mais escassa, né? Cada vez mais escassa, preocupando bastante o nosso setor. Não é só o nosso setor, né? Na verdade, está se tornando geral, como eu falei. E a Nêspera é um exemplo importante disso, porque ela tem dentro do seu manejo cultural diversas etapas que devem ser cumpridas, né? Então, no momento em que você tem a formação da florada, essa floração ela tem que ser raleada, porque ela dá muita flor por cacho.
E aí, depois dessa raleada de flor, você precisa fazer um desbaste dos frutos, porque ainda continuam muitos frutos por cacho. Para que a gente atinja um tamanho de fruta com característica comercial importante, né, e de alta qualidade, de alto rendimento, a gente precisa tirar o excesso de fruta. Depois disso vem o ensacamento desse cacho. Depois disso, a colheita desse cacho, ela tem uma característica de ter uma penugem ali em torno da casca dela, de proteção. E que se você puser a mão, você já perde essa característica. Então é tudo manuseado assim delicadamente. É muito artesanal o processo de preparo da Nêspera para o mercado. E sem mão de obra isso se torna bastante confuso, né? A mesma coisa na hortaliça, né? O plantio de hortaliça, às vezes não é todo mundo que tem o conhecimento. Todo alface, repolho, rúcula que se come é plantado um a um manualmente nos canteiros. Então, se você imaginar o volume, né, de produção que é absorvido pelo estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana, você tem uma ideia da necessidade da mão de obra que a gente precisa no campo.